Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com um assunto bem diferente dos assuntos que eu estou acostumada a tratar no nosso Café com Deus, mas é algo que tem envolvido o meu tempo, uma boa parte do meu tempo, que eu tenho gastado uma boa parte do meu tempo nos últimos anos estudando, pesquisando, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa pesquisa, deste estudo que eu tenho feito, e até mesmo saber de você qual é a sua opinião, algumas dicas também que vocês podem me dar, passar para mim a sua própria experiência. E é isso aí que eu estou procurando, né? Que nós começamos a debater este assunto e cause com que você possa deixar aí para mim alguma dica ou compartilhar comigo alguma de suas experiências, se você concorda ou não concorda, o que é que vocês têm feito em suas igrejas. Mas o assunto que eu quero tratar com vocês hoje se refere, né, ao ensino infantil na igreja, mais especificamente o departamento infantil e o trabalho que este departamento exerce, né, dentro da igreja, de trazer um ensino da palavra de Deus para as crianças, no nível da criança, no nível de aprendizado da criança. Então, durante alguns anos, eu creio que 3 anos ou mais, eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, eu tenho lido, tanto no materiais, né, didáticos feitos especificamente para o departamento infantil. Não só tenho lido, mas eu também tenho usado, né, como professor do departamento infantil durante muitos anos, eu tenho usado esses materiais e isso foi o que me levou a fazer este estudo. O fato de eu ter familiaridade com esses materiais durante muitos anos, tanto aqui como no Brasil, eu me interessei, né, de aperfeiçoar mais o meu conhecimento nessa área e de buscar mais informação, né, e de criar algo novo, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido nas pesquisas, nos livros que eu tenho lido, né, que venha a ser mais efetivo. A minha maior preocupação durante esses anos tem sido se o material que nós temos usado tem sido efetivo no ensino da palavra de Deus, especificamente para a igreja brasileira na América. Porque essa é a minha realidade. Eu sou brasileira, mas convivo e vivo no Brasil, nos Estados Unidos há já quase 20 anos. E eu, durante todo esse período que eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos, eu sempre participei de igrejas brasileiras. E o que eu sempre vejo é um impasse, na verdade, nos departamentos infantis, porque nós temos, muitas vezes, aquela questão: qual material que nós vamos usar? Nós vamos usar o material. Nós somos uma igreja brasileira na América, de língua portuguesa na América, e nós vamos usar o material em português, né, porque a nossa igreja é brasileira, nós não somos uma igreja americana, ou nós vamos usar um material em inglês, porque nós estamos na América. E para responder essa pergunta, surgem outras perguntas. Porque muitas vezes o que acontece, sim, você escolhe o material, mas agora existe aquele preparo, aquele treinamento para as pessoas que irão trabalhar com este material. E aí é que existe o maior impasse, porque na maioria das vezes a minha experiência tem sido que os professores voluntários que trabalham no departamento infantil, eles, na sua maioria, pelo menos eu estou falando na minha experiência, não estou falando na experiência de todo mundo. Pode ser que alguma pessoa que assistir esse vídeo fale assim: ah, não, mas isso não é verdade. Talvez essa não seja a realidade na sua igreja. Mas essa é a realidade onde, na maioria das partes onde eu tenho trabalhado, é que os professores, eles falam muito pouco inglês, ou alguns não falam inglês, não leem inglês ou leem muito pouco, e aqueles que sabem o inglês
né, usam ele pouco na sala de aula porque creem, às vezes, até dada uma visão da liderança, que por ser uma igreja brasileira, aquele ensino tem que ser feito em português. Tem que ser feito em português como o resto dos cultos, das programações que é feito na igreja. Mas a maior barreira é que se você compra material em inglês para as crianças, os professores, a maior parte dos professores, não poderão usar o material porque não leem inglês, não falam inglês, não podem comunicar aquele material para as crianças. Quando o material é adquirido do Brasil, né, trazem aquele material didático do ensino, né, da palavra de Deus do Brasil, este material muitas vezes não se aplica à nossa realidade na América, porque o nosso departamento infantil muitas vezes funciona um pouco diferente, né? Por causa que as nossas igrejas, nós temos muitos visitantes, né, que vêm à igreja, mas não voltam, pessoas que membram na igreja por um período de tempo e depois vão embora para o Brasil. Então, devido a tantas, né, dificuldades, crianças que nasceram nos Estados Unidos, têm pais brasileiros que não falam inglês, que não têm, né, esse estudo na língua inglesa, e as crianças estão estudando aqui, né, e estão acostumadas a passar a maioria dos seus tempos, do seu dia, do seu tempo, na escola, com os amiguinhos, falando inglês o tempo todo. Então, aquela criança está acostumada a pensar, a raciocinar sobre vários assuntos em inglês e não em português. Então, quando a aula é dada em português para essas crianças, muitas vezes o assunto que está sendo tratado não é explorado de uma maneira que essa criança venha entender, porque a professora às vezes não é preparada, né? Fala o português mais difícil, não fala o português na linguagem infantil, que a criança, usando palavras que vão explicando passo a passo o que aquilo ali quer dizer, e aí a criança fica ali totalmente perdida. O que isso quer dizer? O que essa palavra quer dizer? Tia, eu nunca ouvi essa palavra antes. Aí a professora não fala inglês e vai explicar, e aí a criança não entende mais ainda. A não ser que tem uma criança na sala que é mais velha e que entende como traduzir palavra por palavra, aquela criança não vai entender. Então, essa tem sido uma das dificuldades, uma das barreiras que eu tenho visto onde quer que eu passe. E a outra dificuldade que eu tenho visto é que a palavra de Deus, ela é sim ensinada, mas ela não é ensinada de uma maneira, eu penso que de uma maneira que a criança possa internalizar, ou seja, pegar aquela mensagem e guardar no seu consciente, no seu subconsciente, de uma forma que ela possa ser aplicada na vida da criança, no seu dia a dia. Você vai ensinar uma história bíblica para a criança e daquela história bíblica você vai extrair uma lição de vida. O que aconteceu com aquele personagem, qual foi, né, o roteiro daquela história, o que aconteceu naquela história, quem são os personagens daquela história, qual foi a mensagem que você tirou daquela história, e agora como que você pode aplicar na sua vida, na vida da criança, do dia a dia da criança, aquela lição que você aprendeu com aquele ensinamento da palavra de Deus, com aquela história da palavra de Deus. Então, essa, para mim, no meu modo de ver, é o mais importante que precisa ser passado para a criança, no ensino da palavra de Deus, dentro, né, da nossa missão no departamento infantil. Porque saber, conhecer as histórias da Bíblia, conhecer as historinhas da Bíblia, isso é o primeiro passo. Isso é importante. Mas fazer com que essas histórias, que estes ensinamentos sejam internalizados de forma que você venha aplicá-los, que o Espírito Santo de Deus possa trazer eles à sua memória
de forma que você possa aplicá-los no seu dia a dia, aí já é outra fase do ensino que em minha maneira de ver, às vezes está faltando. Então, como fazer isso? Então, o material didático, muitas vezes, ele vem mastigadinho, né? Você pega a revista e tá ali, ore com a criança, mostra o roteiro, mostra como que deve ser um exemplo do roteiro, do schedule. Ore com a criança. Ok, agora tira a oferta, cante esse cântico, leia a história, aí faz o trabalhinho e aí encerra, uma oração encerra. Então, geralmente, né, segue este roteiro. Mas dentro deste roteiro, onde que é dada à criança a oportunidade de internalizar, de plantar essa mensagem na mente, no coração, no espírito da criança, para que essa criança venha aplicá-la no seu dia a dia. Essa parte que eu tenho, assim, que eu vejo que precisa existir um cuidado maior do que tem tido feito. Porque acontece muitas vezes, a salinha na igreja se torna simplesmente um lugar que afasta as crianças de dentro da igreja, porque eles fazem muito barulho, eles fazem muita bagunça. Então vão criar um espaçozinho, umas salinhas aqui, para as crianças ficar dentro da salinha quietinho. A gente arruma os professores para ensinar as lições, as crianças, o professor ensina lá nas historinhas, faz uns trabalhinhos, canta umas musiquinhas e pronto. E aí a criança vai crescendo dentro da igreja, conhecendo muitas histórias da Bíblia, mas não sabendo como aplicar a palavra de Deus para a sua vida, na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus. A ter intimidade com Deus na palavra de Deus, a saber que aquelas histórias, elas têm um fim, elas têm uma missão, né, de fazer com que você já chegue mais perto de Deus através de você viver a palavra de Deus. E como que você vai vivê-la? Você aplicando as lições que você aprende através das histórias contadas na palavra de Deus para o seu dia a dia. Então você aprende sobre obediência, você aprende sobre o que é ter um caráter cristão, um caráter de Cristo. Você aprende a você ter uma vida pura, a uma vida santa, a você não mentir, a você ser uma pessoa boa, bondosa, amorosa, a você ter empatia, a você ver a dor de alguém e sentir a dor de uma outra pessoa. E isso tem sido uma epidemia na nossa geração. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. As pessoas estão perdendo o amor. E como que nós trabalhamos com as nossas crianças de forma que essas mensagens e isso tudo venha a ser, né, realmente aplicado no nosso dia a dia? Então existe aí um processo, na verdade, que não está limitado só ao trabalho que nós exercemos na igreja. Precisa também envolver a criança, precisa envolver a família e precisa envolver uma conscientização da criança, da sua comunidade e da comunidade onde aquela criança vive. Então, se nós ensinamos as crianças, né, a palavra de Deus, nós ensinamos para as crianças o que é ter caráter cristão, a santidade, pureza, temor na casa de Deus, temor a Deus, amor ao próximo. Se nós ensinamos tudo isso às crianças através da palavra de Deus, mas também dando a eles a oportunidade de internalizar essas mensagens, internalizar esses ensinos e usá-los no seu dia a dia, ensinar eles a pensar criticamente como que eu possa aplicar essa palavra de Deus no meu dia a dia. Como que eu posso aplicar essa história que eu aprendi aqui no domingo, na minha semana? Então, para cada criança, né, desde o menorzinho
até o maior, quando eles vão para os juniores e pré-adolescentes, para cada criança de 0 até, na maioria das igrejas, de 0 a 12 anos, como que nós vamos trabalhar dentro do nível de cada criança para fazer isso? Então, cada criança, cada grupo, cada idade tem a sua maneira de internalizar aquele ensino. Para os menorzinhos, as crianças pré-escolares, os babies é o contato, né? O baby é aquele contato físico, é o carinho, é o toque carinhoso, é você cantar, é você criar aquele ambiente que a criança se sente segura. Para o baby é isso. Aquele ambiente que a criança se sente simplesmente segura. E quando a criança vai crescendo neste ambiente, é o mais importante no desenvolvimento da criança. Ela ter esse senso de segurança, de ser amada, de ser querida, que nada vai acontecer porque o papai e a mamãe estão protegendo, ou quem está cuidando da criança está protegendo. Então, essa é a mensagem maior que você pode dar para a criança pequenininha. Aí você vai na criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, e aí você começa a trabalhar com a mente da criança e com aquele sentido da criança de aprender brincando. A criança pequena, ela aprende brincando. Então, você cria, né, vários momentos que a criança vai brincar e aprender ao mesmo tempo. Vamos recriar a história com o teatrinho, com os puppets, né? A criança recriar, recontar a história para você. E aí você dá exemplos para a criança do dia a dia da criança. Você falar, olha, no seu dia a dia, o que acontece? Você vai para a escola, e aí você vem para casa, ou você vai para a babysitter, né, que é essa a realidade da América. Você vai para a babysitter, e aí quando você chega em casa, o que acontece? Mas aí quando você desobedece o papai e a mamãe, como que o papai e a mamãe fica? Fica triste, chora, papai do céu chora. Então você vai contando para a criança está aprendendo sobre obediência, temor a Deus, o que faz o coração de Deus alegre, o que faz o coração de Deus se entristecer. E aí você vai criando aquilo ali com a palavra da criança, com as expressões faciais, criando aquilo ali para a criança, aquele mundo, né, criativo na mente da criança para ela aplicar. Quando você entra na idade de 6, 7, 8 em diante, a criança já está sendo alfabetizada, já está começando a escrever, e aí você abre um novo mundo. Um mundo em que você pode simplesmente pegar aquela história passo a passo e abrir ali para a criança aquele ensinamento da palavra de Deus, abrir a Bíblia com a criança, sentar num círculo e ali eles, no seu próprio papel, recontar a história, seja através de desenhos, que você pode fazer também com os pequenininhos, seja através do escrito, por extenso, mas as possibilidades são imensas. E esta aplicação da palavra de Deus no dia a dia da criança, de internalizar aquela mensagem, é o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente gasta muito tempo na salinha, tem que dar lição, agora tem que cantar música, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. E a gente esquece, e fica com aquela preocupação, ó, o schedule, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que dar aquilo, e aí acaba ficando, não deu tempo hoje de fazer o trabalhinho, então pega os trabalhinhos, corre com as crianças e faz. E aí se perde aquele momento mais natural, em que a própria criança vai demonstrar a curiosidade, vai começar a fazer perguntas. Uma vez a criança começa a falar, você corta. Não, peraí, deixa a tia terminar de contar a história. Não vou falar agora não. Então você corta a criança, você corta aquele processo que a criança tem na mente dela de trabalhar, de fazer pergunta, de querer aprender. Então, o que eu tenho visto assim, muito evidente, né, nas igrejas aqui na América, que eu tenho participado, e em outras também que a gente visita muitas igrejas, é que existe hoje em dia essa crise
que está no mundo inteiro e, infelizmente, ela tem se derramado dentro da igreja, a crise familiar, muitas famílias quebradas, crianças, muitas vezes, né, que moram ou só com o pai, ou só com a mãe, e com o tio, com a avó, com o primo, com isso, e a criança gasta 8 horas do seu dia na escola, depois sai da escola, às vezes vai para a babysitter, vai para um amiguinho, e a criança não tem tempo, os pais não têm tempo, porque trabalham muito, trabalham o tempo todo. E aquele diálogo, aquela conversa, aquele trato do dia a dia, muitas vezes a criança não tem esse momento. Então, para ser eficaz o departamento infantil, ser eficaz o ensino da palavra de Deus, este ensino precisa começar dentro de casa, dentro da família. E este momento, né, eu cresci com os cultos domésticos, né, que a minha mãe pegava a Bíblia, ensinava pra gente, contava uma história, lia a palavra de Deus, orava, e ali a gente era incentivado a buscar a Deus sozinhos, buscar a Deus, ler a Bíblia dentro de casa. Tinha um momento que a gente sentava todo mundo, cada um com sua Bíblia, a gente lia a Bíblia e orava. E isso hoje simplesmente está se acabando. Eu não vou falar que acabou, porque eu creio que muitos ainda praticam isso. Mas na sua maioria, isso está acabando, porque a vida é um corre-corre. E a vida na América é um corre-corre. Então, como que nós vamos, então, trabalhar com essa realidade das famílias, né, da criança? A gente não pode tirar a criança do seu núcleo familiar, porque isso né, mais importante, é o tempo. A criança gasta a maioria do seu tempo na escola, depois em casa e por último na igreja. A igreja é o último, é o que está por último. A criança passa ali 1 ou 2 horas no máximo na igreja. O resto, a criança está tudo na comunidade, na escola, com os amiguinhos brincando, lá fora, fazendo passeio, em aulas seculares, aula de piano, aula de violão, aula de bateria, aula de balé, aula de natação, e aí vai. Então, a todo tempo que se tem é gastado assim, na correria. E não existe mais aquele tempo em família. E quando a família está quebrada, né, e quando existe só um pai ou uma mãe, aí ainda é mais, porque o peso da responsabilidade de suprir financeiramente para a família está sobre uma pessoa só. Então é preciso que a pessoa trabalhe mais, que a pessoa se dedique mais. Então aí existe menos tempo ainda com a família. Então como que a gente pode restaurar? Né? A minha questão e a minha pergunta é que como que nós podemos trabalhar para que esse tempo em família possa ser restaurado, independente da família ainda estar unida ou não. Como que nós vamos regressar, né, para esse foco na busca de Deus em família, a busca a Deus, a intimidade com Deus em família. E isso é outra área que eu creio que precisa ser restaurada e é de extrema importância, que na minha maneira de pensar é quase impossível você trabalhar no departamento infantil da igreja isolado de ser trabalhado dessa realidade da família, do núcleo familiar da criança. Você não está trabalhando só com a criança, está trabalhando com a criança dentro do contexto familiar. Qual o contexto daquela criança, qual a realidade daquela criança. Às vezes você tem uma criança, você está percebendo que aquela criança dentro da sala de aula, ali que você está dando aula no domingo ou no sábado, ou não sei qual dia que a sua igreja reúne. E você vê uma criança que no seu dia a dia, uma criança alegre, uma criança faladeira, e naquele domingo você vê aquela criança triste, aquela criança emburrada. Você sabe que existe algo errado acontecendo. Se você tem sensibilidade, geralmente as pessoas que trabalham com criança têm essa sensibilidade de perceber, né, essas coisinhas do dia a dia da criança. Você trabalhando com a criança, vai percebendo cada criança, você vai entendendo
a personalidade, né, de cada criança, o temperamento de cada criança. E se você trabalha com criança e você não se procura, né, entender sobre isso, você precisa entender sobre isso, para que o seu trabalho seja desenvolvido mais efetivamente. Então, você percebe que algo está errado. Então, como que você vai trabalhar com isso de uma forma que a criança, você trabalhe com a criança, mas dentro do contexto que ela está vivendo. Você precisa saber qual é o contexto daquela criança, o que está acontecendo na vida daquela criança, no seu dia a dia, para você trabalhar, para você dar aquele apoio, né, espiritual, como professora dentro do departamento infantil. O seu trabalho é dar aquele apoio espiritual para a criança. E se você não conhece o contexto de vida da criança, você não vai ser efetivo em dando esse apoio espiritual. Então, às vezes, vai além de você dar aulinha ali dentro da sala de aula e falar, terminei o trabalho, pegar a revista, colocar dentro da sacola, entregar para a diretora lá e falar, acabei. Vai além disso. Você perceber, você ter aquela sensibilidade espiritual e falar, alguma coisa está errada com fulano. E acabou de dar aula, todo mundo foi embora e disse, ei, fulano, vem aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa a tia orar por você, orar por sua mamãe, orar pelo seu papai. Eu não sei o que está acontecendo, se a criança não quiser falar. Não sei, vamos, tia vai orar por você, Deus vai te abençoar. Aquilo ensina para a criança que a igreja é corpo, que nós nos importamos uns com os outros, que quando a criança vai à igreja, ela pode ali ter, se sentir num porto seguro, num lugar que ela pode abrir o seu coração e saber que aquilo vai ser cuidado, vai ser tratado de uma forma que agrada o coração de Deus. Então, isso é apenas uma conversa, é apenas um desabafo da minha parte. E à medida que eu for trabalhando mais em escrever, porque, como eu disse, gastei todo esse tempo estudando. E agora eu acho que eu cheguei naquele ponto que agora eu vou começar a escrever mesmo, a trabalhar em tudo aquilo que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês. Talvez tem pessoas aí que estão passando pelo mesmo e pode compartilhar comigo e aí a gente vai trocando ideias. Então, nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, eu vou estar compartilhando um pouquinho mais com vocês do que eu tenho aprendido e eu espero que você compartilhe comigo também das suas experiências. Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante quando eu estiver escrevendo e preparando o material didático que eu quero fazer, né, para essa realidade das crianças na América. Então, por favor, compartilhe aí as suas ideias comigo, me deixe saber aí qual tem sido a sua dificuldade, as suas experiências e me ajude aí nesse processo. Um beijão, fique com Deus e não esqueça, todo dia busque ao Senhor, tome o seu cafezinho com Deus, porque vale a pena viver diante do Senhor cada dia, buscando mais e mais a sua presença. Um abraço para vocês, bye bye.